Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um livro em que nós queremos estudar aqui no nosso projeto A Bíblia ao longo do ano, aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Vamos dar início a mais um livro mais curto, serão apenas 2 dias, nosso 18º livro do Antigo Testamento, Cântico dos Cânticos. Hoje veremos os capítulos 1 a 4 e amanhã os últimos capítulos 5 a 8. Como normalmente fazemos, iniciamos por uma introdução ao livro, e este é um livro do gênero de sabedoria, né? Como vocês já sabem. Aliás, nós estamos aí vendo os últimos deste gênero, porque, como vocês já sabem, nós já vimos o livro de Salmos, nós já vimos o livro de Jó, nós já vimos o livro de Provérbios, nós já vimos o livro de Eclesiastes, e agora o nosso último livro de sabedoria, né? O gênero sabedoria. E é um livro também que normalmente é atribuído como autoria a Salomão, que tem como tema o amor conjugal. Data aí de 965 a.C., local Jerusalém. E é um livro diferente, é um poema diferente, que traz então essa relação entre um homem e uma mulher. E vocês verão, especialmente, que há muitas possibilidades, hipóteses para a interpretação deste livro, né? Há muitas pessoas que vão apontar que este livro ele é uma analogia à história de Cristo e à Igreja. E normalmente nós vamos por este caminho. Cristãos vão por este caminho. Outros vão dizer que é a história entre Deus e Israel. Outros vão dizer que é meramente um poema romântico. E assim por diante, né? Tinha um professor do seminário lá dos Estados Unidos que até dizia que este livro ele é proibido para menores de 35 anos. Porque, claro, traz a paixão, traz cenas de romance mais intensas, né? Se a pessoa começar a imaginar certos versículos ali, pode ser que ela pense num ato conjugal, né? Por isso que esse livro, muitas vezes, ele é visto de uma forma um tanto quanto polêmica. Mas não há nada disso, né? Na verdade, ele é um livro maravilhoso e que traz, sim, essa relação, que é uma relação muito de Deus, porque foi Deus quem projetou o homem para a mulher para o homem. Como vocês sabem, né? Normalmente, quando nós iniciamos um novo livro bíblico, nós incentivamos você a assistir um outro vídeo, que é o vídeo do The Bible Project, porque ele traz a estrutura, ele traz a temática de uma forma muito melhor do que eu posso fazer. Você pode também ver este vídeo, fica o incentivo. Então, em rápidas pinceladas, né, trazendo aqui alguns comentários ainda nessa introdução que estão no manual da Bíblia, no manual bíblico da SBB, nós percebemos então que é uma série de poemas líricos sobre o tema do amor entre homem e mulher. O cenário é pastoril, os poemas estão recheados de imagens campestres. A estação, como seria de se esperar, é a primavera, e eles estão cheios de paixão e do encanto que caracterizam o amor humano. Os poemas resistem a uma análise exaustiva, em parte por esta razão. Assim, nós percebemos também que o cântico é, obviamente, um poema de amor. É um gênero conhecido em todo o mundo, e no Antigo Oriente Próximo havia normas próprias que eram seguidas ao se elaborar essa composição, como se pode notar no cântico. De forma típica, os enamorados usam uma forma de tratamento mais íntima na segunda pessoa do singular, que é mantida em traduções como a da Almeida. Há temas familiares, como um jogo de esconde-esconde, perigo à vista. A beleza física é celebrada com o emprego de imagens elaboradas, geralmente tiradas da natureza. Dá-se ênfase aos sentidos, visão, audição, olfato e tato,
Por isso que, às vezes, a gente pode pensar, quem sabe, em imagens um tanto quanto mais picantes, né? Porque dá ênfase a esses sentidos, né? E o amor, a paixão, ela envolve os sentidos, né? É algo carnal, né? Mas carnal no bom sentido, se é entre homem e mulher na constância do casamento. E se é uma analogia a Cristo e a igreja. É bom que se diga que Cântico dos Cânticos, ele não está fora da temática bíblica. E eu queria finalizar essa introdução antes de adentrarmos os capítulos falando a respeito disso. Porque se você não percebeu, perceba a partir de hoje que a Bíblia é um livro que fala sobre relacionamento. Relacionamento entre seres humanos. Relacionamentos entre os seres humanos e Deus. Em qualquer relacionamento só vai existir um bom relacionamento se houver intimidade. Por isso, nada mais justo do que retratar essa intimidade por meio do relacionamento de um casal. E por isso você pode perceber, né, que é muito oportuno este livro. Vamos à leitura, então? Começando pelo Cântico dos Cânticos com o capítulo 1. Cântico dos Cânticos de Salomão. Primeiro cântico. A esposa diz: beije-me com os beijos de sua boca, porque o seu amor é melhor do que o vinho. Suave é o aroma dos seus perfumes, como perfume derramado é o seu nome, por isso as donzelas o amam. Leve-me com você, vamos depressa. O rei me introduziu nos seus aposentos. E vem o coro e diz: exultaremos e nos alegraremos por sua causa. Do seu amor nos lembraremos mais do que do vinho. Não é sem razão que o amam. E a esposa diz: eu sou morena e bonita, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olhem para minha pele morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas. Mas a minha vinha que me pertence, não a guardei. Diga-me, ó amado de minha alma, onde você apacenta o seu rebanho? Onde você o faz repousar ao meio-dia? Diga para que eu não ande vagando junto ao rebanho dos seus companheiros. E vem o esposo e responde: se você, a mais bela das mulheres, não sabe, siga as pisadas dos rebanhos e apacente os seus cabritos junto às tendas dos pastores. Comparo você, minha querida, com as éguas das carruagens de Faraó. O seu rosto fica lindo com os enfeites, o seu pescoço com os colares. Faremos para você enfeites de ouro com incrustações de prata. E a esposa responde: enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu amado é para mim como um sachê de mirra posto entre os meus seios. O meu amado é para mim como um ramalhete de flores de rena nas vinhas de En-Gedi. E o esposo vai dizer: como você é bela, minha querida, como você é bela, os seus olhos são como pombas. E a esposa responde: como você é belo, meu amado, como é encantador. O nosso leito é de viçosa relva. As vigas da nossa casa são os cedros, e o nosso teto são os ciprestes. Essa é a leitura do capítulo 1 de Cântico dos Cânticos. No manual da SBB nós veremos o seguinte comentário. A noiva, uma jovem do campo, fala primeiro em parte para seu namorado, em parte para as mulheres de Jerusalém, provavelmente a corte ou o harém. E no cântico, essas mulheres fazem a vez de uma espécie de coro. Temos um coro aí. E depois disso, a noiva e o noivo conversam entre si. E obviamente que a conversa deles será uma conversa de intimidade. Será uma conversa de um casal apaixonado que se delicia em suas próprias carícias. Intimidade. É sobre isso que nós precisamos falar.
se esse poema, se este livro não fala de igreja, não fala de Cristo, usamos ele como uma ilustração. Pois nós, assim como os casais falam a sós, precisamos falar a sós com o nosso Senhor. Precisamos ter intimidade com Ele. Precisamos conhecê-lo melhor. E não um mero conhecimento cognitivo, um conhecimento que vai além. Por isso, os casais se conhecem, os casais sabem o que lhes agrada, sabem o que o outro deseja e sabem o que desejam. Da mesma forma, nós sabemos o que agrada o nosso Senhor, se nós temos intimidade com Ele. E nós iremos fazer o que lhe agrada, e não aquilo que nos agrada. Capítulo 2 de Cântico dos Cânticos, temos o segundo cântico, iniciando pelo versículo 1, que ainda está no primeiro cântico. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. E aí o esposo responde, como um lírio entre os espinhos, assim é minha querida entre as donzelas. E a esposa, mais uma vez, diz, como a macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Ele me levou à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Sustentem-me com passas, confortem-me com maçãs, pois estou morrendo de amor. A sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça, e a direita me abraça. Filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens, que vocês não acordarão nem despertarão o amor, até que este o queira. Então temos o segundo cântico, onde a esposa também vai dizer, ouço a voz do meu amado, eis que ele vem, saltando sobre os montes, pulando sobre as colinas. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho da gazela. Eis que ele está detrás de nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz. E aí o esposo diz, levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves, e já se ouve a voz da rolinha em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vinhas em flor exalam o seu aroma. Levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. Minha pombinha escondida nas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, porque a sua voz é doce e o seu rosto é lindo. E a esposa responde, peguem as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que rompa o dia e fujam as sombras, volte, meu amado. Venha correndo como o gamo ou o filho das gazelas sobre os montes de Beter. Esta leitura para o capítulo 2, temos o comentário aqui do Manual da Sociedade Bíblica que diz, os noivos trocam elogios. A noiva saudosa pensa em seu namorado e fica emocionada com a voz dele. O noivo a chama na beleza idílica da primavera, e tudo se passa num cenário campestre. Somente a declaração no versículo 7 contém uma possível alusão à corte real. Mas o que eu queria destacar com vocês aqui neste capítulo 2 é exatamente o final, lá, o versículo 16, onde a esposa vai dizer, o meu amado é meu, e eu sou dele. E essa deve ser a nossa relação, né, com Deus. Claro que Deus não vai nos pertencer, né? Somos muito pequenos para termos alguém tão grandioso, mas nós pertenceremos a Ele. E é no sentido de que eu não devo fazer a minha vontade, mas eu devo fazer a sua vontade. Eu não devo buscar a minha felicidade, mas eu devo buscar a satisfação de Deus. Porque se eu fizer isso, eu serei feliz. Eu estarei completo, eu estarei pleno. É como um casal. Se você buscar a sua felicidade no casamento, é muito provável que as coisas não vão muito bem.
né? É muito provável que você terá dificuldades. Agora, quando nós buscamos a felicidade, aquilo que o outro deseja, nós vamos trazer felicidade a ele e vamos nos alegrar, né? É claro que quando eu busco coisas para mim, eu tenho prazer também, só que é um prazer que passa, é um prazer fugaz e nunca eu vou estar pleno, nunca eu vou estar preenchido. E quando eu ajo pelo bem do meu próximo, pelo bem do outro, pelo bem do meu marido, da minha esposa, quando eu ajo para o bem de Deus, para o bem do reino, né? Então, eu tenho felicidade, eu tenho satisfação, eu tenho preenchimento. Por isso, lembre-se disto, nós não somos da gente, nós pertencemos a Deus. Cântico dos Cânticos, capítulo 3, teremos lá na frente o terceiro cântico, mas no início ainda estamos no segundo cântico. Vamos à leitura, iniciando pelo versículo 1. De noite na minha cama busquei o amado de minha alma, busquei-o, mas não o achei. Eu me levantarei agora e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma, busquei-o, mas não o achei. Os guardas que rondavam a cidade me encontraram. Então lhes perguntei, vocês viram o amado da minha alma? Mal os deixei e encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não deixei ir embora. Até que o fiz entrar na casa de minha mãe e no quarto daquela que me concebeu. Filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens, que vocês não acordarão nem despertarão o amor até que este o queira. E aí iniciamos o terceiro cântico, onde o coro vai falar. O que é aquilo que vem subindo do deserto como colunas de fumaça, perfumado de mirra, de incenso e de todos os tipos de pós aromáticos do mercador? É a liteira de Salomão, vem escoltada por 60 valentes, dos melhores valentes de Israel. Todos sabem manejar a espada e são treinados para a guerra. Cada um leva a espada na cintura por causa dos temores noturnos. O rei Salomão mandou fazer um palanquim de madeira do Líbano. As colunas eram de prata, um encosto de ouro, o assento de púrpura, e o interior foi enfeitado com carinho pelas mulheres de Jerusalém. Saiam, ó filhas de Sião, e venham ver o rei Salomão, com a coroa com que sua mãe o coroou no dia do seu casamento, no dia da alegria do seu coração. E assim nós temos, rapidamente, em breves versículos, o capítulo 3. O tema do esconde-esconde é introduzido após o relato de um sonho, quando a noiva descreve a angústia da separação e a alegria do reencontro. Os versículos 6 a 11 descrevem a grande procissão do rei Salomão. E deve ser algo, trazendo duas reflexões, uma para o casamento e outra para a nossa intimidade com Deus. Os casais sempre que vão se separar, e eu não estou falando de divórcio, de separação, cada um ir para um lado, mas quando eles vão, eles estão bem, eles estão na constância do matrimônio, mas vai ter uma viagem, ou mesmo quando alguém vai sair para o trabalho e vai ficar horas fora, depois retornar, é muito importante ter isso, Esse jogo de esconde-esconde, onde está o meu amado, onde está a minha amada? Pode ser feito no dia a dia. Se nós damos um beijo na nossa esposa, a esposa dá um beijo em seu marido antes de sair, e depois quando chega há uma alegria, Se nós observarmos bem os nossos pets, os cachorros, os gatos e outras espécies talvez, se alegram tanto com a nossa chegada. E por que nós não fazemos isso muitas vezes com o nosso esposo, com a nossa esposa? Fica a dica. E do mesmo modo, nós sabemos que a nossa intimidade com Deus é algo que Ele nos proporciona, Ele nos concede esta oportunidade. Pelo Espírito Santo, Ele nos concede a fome, a sede pelo Evangelho. E nós percebemos que nós devemos buscar a Deus, nós devemos buscar a palavra, nós devemos estar nos cultos. E quando nós não fazemos isso, nós nos tornamos incompletos. Por último, o
último capítulo de hoje, a leitura do capítulo 4, onde nós vamos continuar no terceiro cântico. O esposo vai falar a partir do versículo 1. Vamos à leitura. Como você é bela, minha querida, como você é linda. Os seus olhos são como pombas e brilham através do véu. Os seus cabelos são como um rebanho de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade. Os seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosquiadas, que sobem do lavadouro, cada uma tem o seu par e nenhuma está faltando. Os seus lábios são como um fio de escarlate e a sua boca é linda. As suas faces, como romã partida, brilham através do véu. O seu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal. 1000 escudos pendem dela, todos os escudos de soldados valentes. Os seus seios são como 2 crias gêmeas de uma gazela que pastam entre os lírios. Antes que rompa o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e à colina do incenso. Você é toda linda, minha querida, e em você não há defeito. Venha comigo do Líbano, minha noiva, venha comigo do Líbano. Desça do alto do monte Amana, do alto do Senir e do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Você roubou meu coração, meu amor, minha noiva. Roubou meu coração com um só dos seus olhares, com uma só pérola do seu colar. Como são agradáveis as suas carícias, meu amor, minha noiva. O seu amor é melhor do que o vinho, e o aroma do seu perfume é mais suave do que todas as especiarias. Os seus lábios destilam mel, minha noiva. Mel e leite se acham debaixo da sua língua, e o cheiro dos seus vestidos é como o cheiro do Líbano. Meu amor, minha noiva, você é um jardim fechado, um manancial recluso, uma fonte selada. Os seus renovos são um pomar de romãs com frutos excelentes, renas com nardos, nardo e açafrão, cálamo e cinamomo, com todo tipo de árvores de incenso, mirra e aloés, com todas as principais especiarias. Você é fonte dos jardins, poço de águas vivas que correm do Líbano. Desperte, vento norte, e venha, vento sul. Soprem no seu jardim para que se derramem os seus aromas, que o meu amado venha ao seu jardim e coma os seus frutos excelentes. E este último versículo não é o esposo quem fala, mas a esposa. E assim concluímos a leitura do capítulo 4, trazendo mais uma vez o comentário aqui do manual da SBB, que diz assim: o noivo está encantado com a beleza de sua noiva, o simbolismo é oriental. Seus olhos são tímidos e suaves como os das pombas, seu cabelo negro, brilhante e sedoso, é como um rebanho de cabras ao sol descendo a encosta de um monte. Seus dentes são brancos e bem alinhados, seu rosto cheio e rosado, seu pescoço como uma torre ornada de troféus, seus seios como filhotes de gazela. Considerar com prazer cada detalhe do corpo da pessoa amada faz parte da natureza do amor erótico em todo o mundo. Aos olhos do noivo, a beleza da mulher que ele ama é impecável. Ela roubou seu coração, estimulou seus sentidos, e ele anseia em tê-la nos seus braços. E este é o comentário a respeito do capítulo 4, né? Claro que a gente às vezes pode ficar meio acanhado, né, de fazer essa leitura em público, né? Fazer essa leitura no estudo bíblico na igreja ou dentro do culto, né? As pessoas podem, nossa, mas que palavras mais ousadas, pastor. Falar em seios, dar essas comparações, né? Você, marido, não vai chegar em casa dizendo, ô esposa, seus seios são como de uma gazela, ou dizer lá, os seus olhos são como pombas, né? Isso não vai colar, né? Ela não vai gostar desse elogio, porque são comparações da época. E a melhor forma de fazer um elogio era comparando com as melhores coisas que existiam na natureza, na criação, os temperos, os cheiros, os perfumes, as frutas, as flores, os animais. Então a gente percebe que essa linguagem não é uma linguagem para nós hoje, né? Mas contém uma beleza, né? É idílico, como se diz, é uma poesia que traz este cenário campestre. E nós podemos também observar a nossa intimidade, a nossa relação com Deus, a relação entre a igreja e Deus como algo belo,
Quando Jesus olha para a sua igreja, ele olha da mesma forma que um homem apaixonado pela sua esposa, apaixonado num bom sentido, né? Amando a sua esposa, melhor dizendo, já que a paixão pode nos cegar e trazer graves consequências. Eu não gosto muito desse termo, paixão, é um negócio que muitas vezes leva a desgraças, à morte. Mas assim, um homem amando a sua esposa, ele vai enxergá-la como a mais linda de todas, né? Independentemente dela ter defeitos, porque ele não enxerga os defeitos dela, ou ao menos as vantagens, né? As virtudes, melhor dizendo. Elas vão superar em muitos defeitos. Da mesma forma, um marido amado, né, vai fazer isso com uma esposa, da mesma forma, Cristo fará com a sua igreja. Quantos defeitos nós não temos, mas quando Cristo nos olha, quando Ele nos enxerga da melhor forma. E, claro, nós somente podemos ser vistos da melhor forma porque cremos em Cristo, porque temos intimidade com Deus, porque sabemos em quem podemos confiar, não em nós mesmos, não em nossas obras, mas nas obras do Senhor e de Cristo. Ensinamentos para hoje, agora eu trago aqui alguns comentários finais, especialmente da Bíblia da Reforma. Em Cântico dos Cânticos, Salomão eleva a nossa sensibilidade ao seu nível mais alto. Nada é tão digno de louvor quanto esse cântico que exalta o amor e a devoção de Deus à sua amada, sua noiva, seu povo. A Sulamita, que é a esposa, é de humilde nascimento. Sua pele está amorenada e ela é facilmente desprezada. E aqui alguém poderia dizer, mas isso é preconceito, pastor. É discriminação, porque a pele dela é morena e ela está se colocando em uma situação de inferioridade. Mas não é nesse sentido. Porque ela vai dizer, né? Eu tenho a pele morena porque eu tive que cuidar da vinha. Quer dizer, eu tive que trabalhar, eu tive que sair de casa. Nesse sentido, ela poderia ser menosprezada, mas ela é o amor do seu marido, o rei. A igreja também é amada do seu noivo, Cristo Jesus. Os pecados dela podem ser evidentes até mesmo para outros pecadores, mas seu esposo o rei a declara santa e perdoada, linda e radiante, na glória da sua graça. Em um mundo de satisfação imediatista, é tentador satisfazer os nossos desejos tão rapidamente quanto eles surgem. E essa excitação desenfreada da paixão leva a muitas tristezas, complicações e pecados. Por alguns minutos, as pessoas acabam perdendo a sua vida, traindo, sendo traídas, fazendo filho fora do tempo e muitas vezes morrendo por isso. E por isso nós devemos tomar muito cuidado com os nossos desejos desenfreados, né? A negligência pode arruinar qualquer relacionamento terreno. Por isso, o diálogo mútuo e a atenção um ao outro são essenciais. E é isso que nós temos em Cântico dos Cânticos. Quanto mais é necessário nessa união misteriosa e maravilhosa entre Cristo e a sua igreja. Nosso Senhor quer ouvir nossa confissão em nossas orações. E mais ainda, quer nos dar o seu consolo e perdão. A esposa, a Sulamita, buscou sinceramente o seu noivo, o que ocupa os nossos sonhos e aspirações, o que ocupa as nossas esperanças e desejos. O Senhor nos recomenda aquilo que é excelente e digno de louvor. Sua palavra ajusta o nosso coração na direção do nosso Salvador. Tal como Salomão, o nosso Senhor não poupa gastos ao preparar a festa de casamento do Cordeiro em seu reino. Na verdade, ele preparou a festa com algo mais precioso do que ouro e prata, o seu santo e precioso sangue, e sua inocente paixão e morte. Por último, como Salomão chamando a esposa, a Sulamita, nosso Senhor nos chama para sairmos de nosso mundanismo e habitarmos em comunhão com Ele. Ele nos declara santos, belos, puros, imaculados. Ele nos declara perdoados em seu evangelho. Nós, com prazer, nos deliciamos nas coisas deste mundo, contudo, ainda é melhor tomar parte nas coisas de Deus, termos intimidade com Deus, fazermos a vontade do nosso amado, que é o esposo. Nós, a esposa, somos a sua igreja.
Eu espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano e amanhã retornaremos com a conclusão do livro de Cântico dos Cânticos. Fique na paz do Senhor, tenha um abençoado dia.